Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 16. Bons estudos! Essa aqui é a Praça da Sé. E esse aqui, ó, é o Marco Zero da cidade de São Paulo. Ou seja, eu estou bem no centro, olha só, do conjunto espacial formado pela cidade de São Paulo. Ficou meio confuso com essa história de conjunto espacial? Então acompanhe a teleaula que está começando agora. Você vai aprender de onde vem e para que serve a classificação do espaço geográfico em conjuntos espaciais. O que são biomas? Como a geografia se apoia em conhecimentos de biologia para delimitar os biomas. E como a interpretação e compreensão dos biomas pode servir ao desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Nossa teleaula está começando agora, diretamente do centro do conjunto espacial formado pela cidade de São Paulo. Você já imaginou quantos processos distintos precisaram interagir e se combinar para resultar na enorme diversidade de paisagens da superfície da Terra? Como um certo espaço geográfico se tornou uma metrópole e o outro um deserto. A tarefa do geógrafo é justamente descrever e interpretar toda essa diversidade de paisagens. Distinguir uma paisagem de outra não é difícil, mas para entender as origens de cada uma e tentar prever seu comportamento futuro, é preciso observar atentamente e classificar seus diversos tipos. Para tanto, os geógrafos utilizam um método de observação e classificação espacial. E quem mais entende desse método aqui no Brasil é o professor Aziz Absaber. Os geógrafos têm uma obrigação especial ao estudar o espaço geográfico. O espaço geográfico tem variáveis ecológicas, tem variáveis agrárias e tem variáveis urbanas. E nesse sentido, qualquer projeto que tenha que ser feito para um certo local dentro do espaço vai exigir o conhecimento do espaço total, ou seja, da totalidade dos fatos que estão no espaço. Existe uma problemática da natureza, uma herança que vem de longuíssimos tempos e que é traduzido por ecossistemas naturais remanescentes, no caso do Brasil, amplamente conservados na Amazônia, e, ao mesmo tempo, há que cuidar dos setores onde foram estabelecidos espaços agrários por regiões de solos mais ricos e dentro de vários ciclos econômicos. E, por fim, é necessário conhecer os espaços urbanos, né, a rede de cidades, a conjuntura urbana e o estudo ecológico urbano de áreas de grandes cidades. Gostaria de lembrar que sem o conceito de espaço total não dá para formar planejadores. O planejador tem que partir do fato de que os homens, ao longo do tempo, acumularam implantações na zona rural e na zona urbana e, através da cultura, acabaram por ter noções sobre o que preservar dentro do espaço total. Ah, Gil, então pelo que eu entendi, os lugares estão agrupados em continentes. Isso vale tanto para a geografia como para a história, tá certo? Certo, a gente reconhece os lugares pelas paisagens diferentes. Mas essas paisagens não são só o resultado de condições naturais. A gente tem que ver o trabalho acumulado por gerações e mais gerações de pessoas. É isso, Gil. Os continentes são um exemplo dos diversos conjuntos espaciais que existem na superfície da Terra. Mas o que é mesmo um conjunto espacial, hein? Um conjunto espacial é uma maneira de reunir, através do conhecimento, fatos geográficos que têm características próprias e que nós estamos interessados em conhecer. Um conjunto é formado por elementos que têm uma relação entre si, isto é, que têm uma característica comum a todos eles.
A característica comum entre os elementos que formam uma metrópole é a sua localização. Por oferecer condições de moradia, trabalho e comunicação com o interior do país onde se encontra, e também com outros países, ela atrai gente de toda parte. Essa gente, por sua vez, atrai outras pessoas que sobrevivem prestando serviços. Por isso, uma grande cidade forma um conjunto espacial. Existem vários conjuntos espaciais que podem ser definidos na superfície da Terra. Os continentes, os países desenvolvidos, as zonas climáticas podem ser exemplos de conjuntos delimitados no espaço geográfico e que podem ser representados em um mapa. Delimitar um conjunto significa traçar um contorno que envolve todos os lugares que apresentam uma característica comum, de acordo com as informações de que dispomos. Podemos formar vários tipos de conjuntos espaciais em função dos muitos aspectos que podemos identificar na realidade, como o relevo, a vegetação ou uma bacia hidrográfica. Certos conjuntos não são difíceis de delimitar, como uma ilha, uma grande floresta ou uma cidade. Daqui, do centro da cidade, fica difícil delimitar o conjunto formado pela cidade de São Paulo. Isso se explica por causa da escala de observação. Quanto mais próximo eu estou da paisagem, mais detalhes eu percebo e mais longe fica a noção de conjunto. Mas e se eu estivesse num helicóptero? Bom, aí os contornos da cidade ficariam cada vez mais claros à medida que eu me afastasse. Quer dizer, não é difícil delimitar o conjunto formado pela cidade. Existem conjuntos que são formados por interações complexas de diversos fatores. Nós vimos em outra teleaula que a paisagem geográfica não é a simples adição de elementos desordenados, mas sim o resultado da combinação dinâmica de elementos que interagem uns sobre os outros e fazem da paisagem um conjunto único e indissolúvel, em perpétua evolução. Então, para delimitar os contornos das diversas paisagens existentes na superfície da Terra, é preciso definir uma classificação em ordens de grandeza, onde estão presentes níveis superiores e inferiores. Para classificar as paisagens, a geografia se associou à biologia. Esse aqui é o Jorge, ele é biólogo. Tudo bem? Tudo bom? Nós fazemos levantamentos sistemáticos das espécies vivas e usamos como ponto de partida para essa classificação os biomas. O que é um bioma? Bioma é um grande conjunto que procura classificar e ordenar os sistemas de vida existentes na biosfera. Então, num bioma, Laura, a gente tem animais e plantas adaptados ao mesmo clima, a um clima comum. Então, o bioma terrestre, por exemplo, é uma grande formação vegetal onde os animais estão condicionados pela estrutura física do sistema vegetal. Então, animais arbóreos precisam de árvores, animais ruminantes precisam de ervas, né? Nesse sentido, é como se o bioma fosse uma comunidade onde os seres vivos que estão ligados pelo mesmo ambiente, onde eles oferecem soluções para problemas comuns. Tá, para a gente entender a lógica da classificação dos biomas, vamos imaginar agora um continente. Mas espera aí, Vicente. Como assim imaginar um continente? Não dá pra gente ver os biomas nos continentes que já existem? Não, Gil, é que é pra facilitar, entendeu? Num continente imaginário, a gente pode colocar todos os biomas que existem em todos os continentes de verdade. É só uma maneira de concentrar tudo, pra facilitar. Bom, então vamos direto ao continente imaginário? Vamos. O continente imaginário se estende desde o hemisfério norte até o cone sul. E é o mais largo no norte para mostrar a diferença da distribuição de terras e mares. Do Equador, partem correntes quentes que dominam a fachada leste. E correntes frias dominam a porção oeste, por causa do movimento de rotação da Terra, que vai de oeste para leste. O bioma do extremo norte é a tundra, vegetação rasteira com líquens e musgos e animais adaptados ao clima, como o urso polar. Aí vem a floresta boreal, onde predominam os pinheiros que suportam bem longos invernos. Longe do litoral existem as estepes temperadas, com vegetação rasteira que desaparece quando o interior do continente fica coberto de neve. Na fachada ocidental, a oeste, há a floresta temperada, com folhas que caem durante o inverno. E
na fachada oriental há a floresta subtropical, por causa das correntes quentes. Na fachada ocidental dos dois existem desertos e biomas semiáridos. Nessas áreas há formas de vida adaptadas à escassez de água, como o cactus americano. E ainda há desertos nas áreas próximas a latitudes de 30 graus, principalmente no hemisfério norte, por causa dos ventos permanentes que circulam por aí. E o nosso continente imaginário não para por aí não. Agora o Jorge vai explicar pra gente o que acontece na área cortada pelo Equador. Na área cortada pelo Equador, os ventos permanentes, que se chamam alísios, eles se encontram e formam a convergência intertropical, a CIT. A CIT resulta em uma zona de instabilidade que provoca chuvas regulares praticamente o ano todo. Aí se forma a floresta tropical pluvial. Jureia, São Paulo. Duda. Estou em plena Mata Atlântica, na floresta tropical pluvial latifoliada. Aqui as árvores têm folhas largas, para facilitar a transpiração. Depois da floresta tropical pluvial, encontramos no continente imaginário a floresta tropical decídua. Decídua é o contrário de perene. As árvores perdem as folhas na estação seca. Nas áreas tropicais com estação seca bem marcada, ocorre a savana, também conhecida como cerrado, com predomínio de arbustos e ervas. Aí chegamos ao clima mediterrâneo, que é uma vegetação influenciada pelo mar e pela presença de grandes montanhas. É seco no verão e sua vegetação é o maquis, que são arbustos espinhentos. Olha só, Gil. Você sabia dessa aqui? Durante a Segunda Guerra, quando os alemães invadiram a França, vários franceses organizaram a resistência. Certo. Né? Eles agiam clandestinamente, tentando criar obstáculos para dificultar a invasão alemã no país. E olha que nome eles se davam. Maquis. Interessante, né? Sabia disso? Não sabia não, mas até que o nome é bom, né? É bom, né? Quer dizer então que os maquis franceses eram uma espécie de arbustos espinhentos que dificultavam a invasão alemã. E assim o nosso continente imaginário fica completo. Pois é, né, Vicente? No começo eu impliquei com essa história de continente imaginário e tal, mas você sabe que até que rendeu, essa coisa de classificação de biomas me fez entender mecanismos básicos que interagem na formação de grandes grupos vivos. E digo mais, hein? Esse continente serviu como um guia para a gente interpretar o mapa das formações vegetais. Por isso, dá só uma olhada e veja como ficou mais fácil compreender a distribuição da vegetação na superfície da Terra. Agora, Jorge, me diz uma coisa. É possível a gente encontrar na realidade um bioma tão certinho como esses que nós vimos no continente imaginário? Não, Laura, porque na verdade os biomas são grandes conjuntos de classificação da paisagem que procuram sintetizar, quer dizer, resumir, os vários mecanismos fundamentais da sua formação. Então, por exemplo, no museu, você tem a representação de um habitat natural de um animal. Então, os biomas, eles procuram representar os vários mecanismos que podem formar uma paisagem. Além de serem úteis para biólogos e geógrafos, os biomas hoje em dia também são usados pelos ecólogos como unidades de gestão ambiental. Isso quer dizer que os órgãos internacionais avaliam e planejam os recursos ecológicos em escala planetária, tendo como base os biomas. É como se fosse uma tapeçaria. Um desenho inicial serve de amostra para todo o tapete. E agora, vamos à revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, você aprendeu que um conjunto espacial é uma maneira de reunir, através do conhecimento, fatos geográficos que possuem características próprias que estamos interessados em conhecer. Os biomas formam grandes conjuntos que procuram classificar e ordenar os sistemas de vida existentes na biosfera. A classificação em biomas permite interpretar e compreender de maneira ordenada os mecanismos básicos que interagem na formação dos grandes conjuntos vivos, como as formações vegetais. As propostas de desenvolvimento sustentável têm levado os órgãos internacionais a adotar os biomas como unidades de gestão ambiental em escala planetária. Hoje você viajou com a gente para aprender a função dos biomas. Para saber mais sobre eles e sobre outros conjuntos espaciais, dê uma boa lida no seu livro. E repare como ciências diferentes como a biologia, a ecologia e a geografia se unem com o mesmo objetivo, o de compreender e planejar o futuro da vida do nosso planeta. Até a próxima teleaula. Até!